Bom, pessoal, eh, hoje é dia 16, né? 16 de junho de 2021, uma quarta-feira. Hoje nós vamos falar sobre a quarta aula de Seis Sigma. E eu vou começar com esse vídeo aí, ó, bem rapidinho, de 4 minutos, quase 5 minutos, mas muito interessante. Imagine que você foi escolhido para um importante projeto, onde a empresa em que trabalha produz carros de luxo e os números de produção estão diminuindo e o número menor de carros estão sendo fabricados a cada dia. Também parece haver um problema de qualidade na fabricação desses carros. Agora, você precisa aumentar a produção diária de carros, saindo de 1.000 carros por dia para 2.000 carros por dia. E também precisa reduzir as falhas que estão ocorrendo durante a produção dos carros. Sabe como você pode fazer isso? Você está no canal Qualidade Contínua e hoje vamos conversar sobre o Six Sigma ou Seis Sigma. O Six Sigma fornece as ferramentas ou técnicas para determinar o que está deixando o processo de fabricação mais lento. Como você pode eliminar os atrasos, melhorar o processo, reduzir ou eliminar os problemas ao longo do processo, deixando assim o processo de fabricação mais rápido. O conceito Six Sigma foi introduzido em 1980 por Bill Smith, quando ele trabalhava na Motorola. A partir de então, o Six Sigma foi expandido para todo mundo. O Six Sigma visa reduzir o tempo e os defeitos, reduzindo a variabilidade dos processos de uma organização. Graças ao Six Sigma, você pode produzir produtos bons em 99,996% do tempo, permitindo apenas 3,4 falhas em 1 milhão de oportunidades. Six Sigma também aumenta a fidelidade do cliente em relação às marcas, melhora a moral dos colaboradores, aumentando a produtividade. No Six Sigma, temos duas metodologias possíveis a serem aplicadas, o DMAIC e o DMACD. Vamos conversar sobre a primeira metodologia, o DMAIC. DMAIC é a abreviatura das seguintes palavras: definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Vamos ver cada um desses passos individualmente e como eles se relacionam com o problema. Na primeira fase, o definir, você determina quais os problemas e as oportunidades de melhoria e as exigências do cliente. Nessa etapa, você analisa o processo como um todo e determina a relação do problema com os processos de fabricação. Define qual é o problema de qualidade que você está enfrentando. Na fase de medir, você deve medir a situação atual do processo, medir qual a quantidade de carros fabricados em um dia e a taxa de falha apresentada pelo processo. Aqui você também deve medir a capacidade e a capabilidade do processo. Mas antes de executar essas medições, você precisa aferir se os meios que você está utilizando para medir são os meios corretos e estão confiáveis. Até aqui, você está conhecendo o cenário e as oportunidades de melhoria. Na fase analisar, você precisa determinar o que está causando as falhas ou as variações no processo. Precisa identificar o que é causa e o que é efeito. Se você tem mais de uma causa, precisa fazer testes para identificar o de maior impacto ou efeito. Precisa fazer estudo de correlação entre as causas e os efeitos, validando o seu estudo e dando segurança para partir para o próximo passo. Agora, na fase melhorar, você fará uso das informações coletadas nas fases anteriores, utilizará as causas dos problemas identificados na fase analisar e então definirá quais alterações ou melhorias você fará para eliminar as causas das falhas. Para fazer as melhorias, você deve fazer experimentos para validar as opções de melhorias informadas pelo time e então seguir com a que apresentar melhor resultados nos estudos. Também deve analisar se as melhorias planejadas não serão causas de outras falhas, ou seja, se não haverá efeitos colaterais com elas. E finalmente, na fase controlar, você valida as melhorias introduzidas, padroniza essas melhorias através de documentos com imagens a fim de utilizá-las em projetos futuros. Introduz nos processos meios de controlar continuamente as ações introduzidas para que não se percam durante o tempo. Descreve quais lições aprendeu ao longo do projeto de melhoria e comemore. O DMAIC
é uma das metodologias mais usadas no mundo e concentra-se em melhorar os produtos existentes da organização. Bom, nós vamos ficando por aqui. Se deseja que façamos um vídeo sobre o DMADC, que também se chama Design for Six Sigma, escreva isso nos comentários abaixo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar nas redes sociais. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Bom, esse aí foi aí o primeiro vídeo, né, que a gente passou. Basicamente, é um resumo daquilo que a gente já conversou, né, sobre o DMAIC, sobre o Seis Sigma. E agora tem uma outra série de slides que eu vou estar passando, que são esses aí, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Quem está aí é Renata e Priscila, né? Bom, Renata e Priscila, precisamos conversar, né? E dizer para vocês que a metodologia Seis Sigma, primeiro eu acho importante você conhecer, você saber de onde vem, né? E de onde veio, mas os nossos dias de hoje é que vai realmente contar, porque é a nossa prática de hoje que vai contar. Agora, né, é bom saber de onde veio, né? Para que foi criado, né? Mas o que importa é o nosso dia a dia. Basicamente a história do homem, né? É bom que, né, a gente saiba, né, de onde veio o homem, para que ele foi projetado e tal, mas o que importa mesmo é o nosso dia a dia de hoje, né? Então, o Seis Sigma, Six, né? Seis, Sigma. Sigma é a palavra que vem lá do grego, né? Que é esse azinho de lado aí, ó, com esse tiozinho em cima aí. Aliás, é quase igual um O, né? Só que ele é de uma forma mais figurada aí. Ele significa desvio ou saliência, né? Dentro da linguagem grega, né? Desvio ou saliência. Então, o que a gente vê na metodologia Seis Sigma é que ela usa cálculos para que você possa pegar ali o segundo passo, que é o M, né, que é medição, né, que é medir, que você mede o processo, e o último também que você controla, né? Porém, não necessariamente você deve usar o cálculo. Pode ser que você até estranhe o que eu vou falar agora, né? Mas não necessariamente que você tenha que usar, né, o cálculo Seis Sigma, aí, o CP-CPK, ou mesmo o DPM ou o DPMO, para que você possa medir e controlar o seu processo, né? Mas você pode usar uma base de cálculo parecida que você possa determinar se está acontecendo um avanço ou não. Tá? Será que eu confundi aí a mente de vocês aí, Renata e Priscila? Eu não preciso usar o PPK e o PP. Qual que eu vou usar, então, para fazer sem ser isso aí? Para descobrir se eu o desvio. Você pode usar, viu, até um controle, viu, estatístico, né? Que você possa mensurar. Agora, o Seis Sigma, você tem que transformar as suas medidas
quantitativas, né, para que ele possa, como que eu posso dizer para você, né, para que ele possa ser calculado dentro da metodologia Seis Sigma. Mas, se você... eu já vi casos que eles usaram a metodologia Seis Sigma, mas eles usaram como uma outra forma de nomear o projeto, né? Eles aí colocaram o nome de Lean, né? Lean Manufacturing, né? E eles não usaram os cálculos de Sigma, né? Eles usaram cálculos de controle estatístico, então eles ficaram só no Lean, tá? Só no Lean Manufacturing. Mas eles utilizaram multiplicadores, que eles são os green belts, né? E tinha uma pessoa, né, gestora geral dos projetos, que era o black belt. Mas eles não falavam que era black belt, eles não falavam assim que era gerente da melhoria contínua. Mas, na verdade, era uma metodologia, né, que veio lá da Motorola, lá do Seis Sigma, né, que eles utilizaram multiplicadores, né, da alta gerência como Black Belt, e chamaram de Black Belt, né? E aí eles tinham os facilitadores, que eram os Green Belts, e eles utilizaram a base de cálculo de Sigma, né, para que eles pudessem mensurar a evolução dos projetos, tá? Mas eu já vi casos em que eles diziam que eram grupos de melhoria contínua, onde que tinha, né, um líder máximo, que não chamavam ele de black belt, mas sim o gerente da melhoria contínua, e tinha vários projetos. E dentro desses projetos tinha um facilitador, aonde que ele tinha auxiliares. E eles utilizavam como base de cálculo, né, o controle estatístico de processo, e eles não utilizavam o sigma, né, o cálculo Seis Sigma, sim, eles usavam o CEP. Então, né, era isso, né, que eu quis falar, né? Agora, puramente Seis Sigma é isso que a gente explicou, né? É que você tem um líder maior, né, que é um CEL, né, que é o sponsor. E aí ele vai determinando os projetos, e cada projeto tem um black belt. E dentro desse projeto tem os facilitadores, o green belt, yellow belt, white belt. E eles usam como base o cálculo sigma, aonde que o cálculo sigma você tem duas variantes. Quando ele é quantitativo, ele tem tolerâncias. Aí você vai lá para o CP e o CPK. Quando ele é qualitativo por atributos, né, existe uma transformação. E aí ele vai lá para o DPM, ou DPMO, né, defeito por milhão de oportunidade, onde que você tem uma tabelinha de correlação. Então, quando ele é quantitativo, vai para o CP-CPK. Quando ele é qualitativo e atributos, ele vai para o DPM, DPMO. Aí você consegue medir e você consegue controlar pelo cálculo Seis Sigma, né? É isso que eu quis falar. Eu acho que está mais bem explicado agora, né? Porque aí na tela você vê o Lean mais Seis Sigma. Então, algumas empresas usam realmente o Lean Manufacturing junto com Seis Sigma. Algumas outras empresas, elas acham muito complicado o Seis Sigma, né? E elas usam, então, o Lean, tá? Deu para entender? Pessoal? Essa parte deu. Yeah. Deu sim.
Tá mais claro, né? Eu posso usar uma das duas se eu quiser, né? Porque elas vão me, só que se for qualitativa é por DPK, Isso, DPK, isso, né? E se for Se for- qualitativa é o DPO. o DPMO, porque você vai lá pro defeito por milhão de oportunidades, né? Uhum. Que o primeiro cálculo, você pode até equalizar ele com porcentagem, tá? Né? Porque o defeito por milhão é simples, né? Você pega ali os defeitos e você multiplica por 1 milhão, né? Mas se você quiser também transliterar ele para um cálculo de porcentagem, lá na prática você vai ver que é isso mesmo que estou falando para você, é a realidade, né? Que você transforma ele em porcentagem. Mas no final dele, quando você transforma ele, ou você procura na tabela, né? Viu? O DPMO, e ele vai te mostrar ali um número sigma, e isto não quer dizer que é porcentagem, né? É porque daí você já passou lá pro sigma, tá? Esse aí é o DPMO, quando ele é qualitativo, atributos, né? Vocês não podem esquecer que toda base de cálculo 6 sigma, toda base, viu, de cálculo 6 sigma, ele inicia-se no 0 e ele vai até o 6, tá? Não existe menos 0, né? Menos 1, menos 2, não existe. E não existe mais do que 6. 6 é o máximo da perfeição do processo, tá? E as literaturas e os cálculos matemáticos, os criadores do cálculo de 6 sigma, dizem que quando menor do que 1 sigma, o processo está reprovado. Tem algumas literaturas que dizem que é 1,33, 1,33, tá? Abaixo disso está reprovado. E, na verdade, é isso mesmo. Porém, vocês têm que gravar o seguinte, que para um efeito de evolução, se nesse mês você encontra 2,40, né, dentro do seu cálculo, dentro do seu projeto lá, que, por exemplo, pode ser lá, diminuição dos índices de refúgio. Aí você foi lá, achou 2,40, tá? Isso quer dizer que está muito bom, está ótimo. Mas se no mês que vem você, por um motivo ou outro, você estratificar o seu processo e encontrar 2,30, ele regrediu, mesmo estando bom. Então, o seu chefe ele vai perguntar, por que regrediu 1/10? Tá? Ele vai perguntar o porquê. Porque a tendência é sempre para mais, sempre melhorar. Não, se o mês que vem deu 2,40, esse mês tem que dar 2,45, 2,50, tá? Então, é isto que a gerência, que a diretoria, que a liderança maior pensa, tá? É essa aí que é a condição que eles pensam, tá? Então, a metodologia 6 sigma, ela é sempre para mais, ela é sempre de progressão, tá? E quando a gente olha aqui, a gente vê o Lean, né? Por que eu quis colocar o Lean aqui? Porque o Lean Manufacturing, ele é muito mais utilizado do que a metodologia 6 sigma, né? Por que ele é mais utilizado? Porque ele é uma metodologia simples. Mas o Lean, ele vai usar uma ferramenta que ela é puramente do 6 sigma, que é o de Mike.
ela vai usar. Por que o Lean? O Lean quer dizer limpo, né? Limpeza, né? Ou enxuto, né? Lean, né? Lean é enxuto, magro, limpo, né? E manufacture é manufatura, então Lean Manufacture. Então é uma manufatura limpa, enxuta, magra, né? Porque Lean ele é muito usado para esse pessoal que faz aí academias, tal, assim por diante, né? Que tem o corpo saradão ali, né? Então, quando a gente vê, então, a metodologia Lean utilizar o de Mike, é comum, né? É comum, né? Porque você vai ver dentro da sua caminhada como supervisora, como supervisor, né? Ou dentro da caminhada aí da qualidade, que a qualidade, ela depende muito da ideologia do gerente da qualidade. E ele pode misturar várias ferramentas. Várias ferramentas. A metodologia Seis Sigma, ela utiliza várias ferramentas, por isso que é metodologia. Ela, né, eu já expliquei já para vocês que ela não pode ser comparada com ferramenta, porque ela é uma metodologia, tá? A mesma coisa, o Lean Manufacturing, ele é uma metodologia, né? Por quê? Pode usar várias ferramentas. Mas as ferramentas, elas são utilizáveis por pessoas treinadas, tecnicamente capazes, para encontrar os problemas, né? Eu não errei a minha locução, não. Eu falei isso mesmo. Eles são preparados para encontrar os problemas e automaticamente buscar uma solução para cada uma delas. É o que, muitas das vezes, você não vê acontecer dentro de uma função operacional ou mesmo de supervisão. Por quê? Eles possuem um propósito definido. Então, o propósito deles não é encontrar soluções. O propósito deles é produção, produzir. Mas quando você vê um supervisor com uma filosofia dele montada dentro de um processo acadêmico que ele passou, sendo que ele possui vários cursos, várias capacitações, né? Então, ele começa a utilizar aquilo que é de melhor e ele começa, então, se despontar, mostrar uma diferença, né? Um diferencial para outros supervisores. Isso facilita muito o programa de qualidade de cada empresa, porque a qualidade hoje é a sobrevivência no futuro de cada empresa, né? Então, não é errado você ver o Lean Manufacturing utilizar muitas ideias, né? Que até o de Mike, né? Ou mesmo multiplicadores, projetos, o que é comum do Seis Sigma. Então, não é errado isso, tá? Porque as empresas, elas se adaptam de acordo com a filosofia, né, gerada pelo alto escalão dela. Então, pode ser que vocês encontrem por aí essa miscigenação, né? Esse empréstimo, né, de muitas ferramentas dentro de uma metodologia já elaborada pela sua empresa, né? Mas o Seis Sigma, ele é completo, né? O Seis Sigma, ele é completo, ele é a melhor metodologia
para extração da perfeição do processo. Ele quer extrair a perfeição do processo. O Seis Sigma é algo fabuloso, é algo elaborado mesmo para dar resultado. Então, neste ponto, ele vai depender de pessoas. Porque por mais que você tenha aí, ó, o de Mike, que você vai definir o problema, você vai medir ele, né? Porque você tem que medir para saber se ele vai estar melhorando ou não, né? Aí você usa, então, a metodologia Seis Sigma, né? Repetindo, quando é quantitativo, ele tem tolerância. Então, você usa o CP/CPK. Quem faz o cálculo é o computador. Então, você só tem que saber determinar e você tem que saber estratificar qual que é o resultado, né? Quando ele é qualitativo, ele é por atributos, daí ele vai lá para o DPMO. Aí é o próprio computador, né, que faz também o cálculo, né? A base de dados, ela é importante, né? Porque sem os dados você não há como medir, né? Então, a fabricação dos dados também, ela é de extrema importância. Eu acho uma das mais importantes, né? Porque você, com os dados, você ganha credibilidade, você ganha veracidade, né? E se eles forem reais, né? Bem captados, numa divisão dos horários, né, que você pegue todos os turnos, né, então você vai ter um extrato real do seu processo, né? Analisar é quando você já tem uma definição, você já mede, você já começa a analisar a causa do problema, né? E aí você já vai lá para espinha de peixe, você vai para uma meticulosidade, que é um CSI, né, que é a pessoa que ela vai em contra da solução do problema. O primeiro ponto com que ela não tem é preguiça mental. Ela não tem preguiça mental, né? Ela é uma pessoa técnica, ela é uma pessoa que ela é perseverante, ela é uma pessoa que ela tem resiliência, né? Ela é uma pessoa que não desiste fácil, ela quer saber o que é a verdade real, né? Ela busca, né, as causas, né? Por exemplo, se você vê que houve uma notícia assim, motorista atropela, né, uma senhora na frente da rodoviária. Ele pode ser doloso ou culposo. Então, você tem que ver se foi por querer, se foi sem querer, né? Então, não é só prender. Então, a justiça, ela é investigativa, ela vai até o fundo, né? Ela vai até as mínimas possibilidades, né? Então, apesar que a justiça do homem, ela é falha, né? Mas tem pontos que é fácil você analisar, né? Se foi uma falha do freio, né? Então, é culposo, né? Doloso, não. Aí é dolo, aí a pessoa é maldosa, né? Aí ela viu que poderia evitar e ela não evitou, né? Aí é doloso. Então, isso aí vai influenciar até na pena da pessoa, né? Lógico, é tomar que a pessoa tenha sobrevivido, né? Mas a investigação, ela vai além da realidade, né? A verdade, ela vai além da realidade. A realidade pode não ser a verdade. Então, a verdade, ela é apurada, ela é vista, né? Ela é verificada na causa, na raiz, né? E não tem que ter interpretações, né? Tem que ser claro, nítido aí, né? Que chegou-se a uma conclusão, aí é uma análise, né? Então, tanto o Lean como o Seis Sigma, ele usa este termo, ele usa. E aí você vai para a implementação, né? Já que você vai lá para o 5W2H né, ou menos, né? Você faz uma implementação, você coloca pessoas responsáveis, implementa as melhorias, né? Por quê? Você só vai implementar as melhorias com base na causa,
É óbvio, né? Você não vai tomar um remédio sem saber a causa, né? Você vai tomar um remédio sabendo qual que é a causa, porque o remédio vai atacar a causa. Então, você não vai tomar um outro remédio, né, viu? Diante de uma análise de uma causa diferente, né? É óbvio, né? Você vai tomar, então, um remédio para aquilo que você viu que é o problema que foi apresentado pela, pela análise da causa, né? Aí você implementa, então, as ações e você vai chegar numa solução, possível solução positiva, mas pode ser negativa, né? Pode ser que não correspondeu. E aí, então, você vai melhorar ou fazer a manutenção. Você vai fazer aí, você volta lá para o PDCA, né? Na verdade, se você, né, for ver bem, né, viu, o DMAIC, ele é uma cópia sofisticada do PDCA, né? Se você for lá, plan, né, do, né, o plan, ele é definir, medir, né, e analisar aí. Viu? O do é implementar. O C é o controlar, que é o check. E o action é que não tem aí, né? Mas você vai tomar uma ação. Ou você vai padronizar ou você vai para frente também tentando melhorar cada dia mais, né? Então isso se chama PDCA. Mas o DMAIC, ele é uma criação do Seis Sigma, do grupo Motorola, né? Bill Smith. E ele, né, colocou essas 5 etapas aí. A primeira etapa, que é o definir, bom, por enquanto tá tudo ok, pessoal? Tá tudo tranquilo? Bem explicado? Tá. Uhum. Bom, se tiver dúvidas aí, você pode interromper, pode conversar comigo aí. Eu tenho aí o maior prazer de explicar para você. Definição do problema. A etapa de definição do problema é a primeira e uma das mais importantes de todas as etapas do Lean Six Sigma. Essa etapa é considerada a etapa de planejamento do projeto. Neste momento, os responsáveis pelo projeto deverão definir os problemas a serem resolvidos, escopo, perímetro de atuação, responsabilidades e prazo. Então, as etapas, a gente já passou por ela. A gente tem que ver quais são as ferramentas, né? Pode ser um cronograma de projeto, matriz de responsabilidades, base de dados, o histórico. O CIPOC, pessoal, ele é suprimento, entrada, processo, saída e custos, tá? Ele é usado para que você possa mensurar o seu processo, porque o suprimento ou fornecedores, ele é muito importante, porque tem a entrada do processo, e tem o processo, a saída e os custos. Então, basicamente, ele é um mapeamento do que acontece dentro do seu processo. Ele é um macro, né? Porque o micro, você vai lá para o fluxograma, né? E um plano de ação. Então, baseado nisso aí que é o definir, né? Medir. Tem ali um pequeno errinho lá em ferramentas, né? Onde que você vê aqui, ó. Etapas, coletar dados históricos. Aí você lembra um pouquinho lá de Ishikawa, né? Tá bom? Porque ele fala sobre essa parte de verificação, coleta de dados, né? E as ferramentas têm um pequeno errinho ali, o plano de coleta e validação de dados. E o mapa de processo, tá? Então, essa aí, etapa, ela é muito importante, tá? Analisar como, onde, quando, por quê. Então, como é que ele vai usar as ferramentas? Análise gráfico de clusters, né? Esse gráfico de clusters, viu aqui, ele é parecido com o de Pareto, só que ele separa os problemas e ele já faz uma análise
é sobre ele. Então, é um gráfico de Pareto mais micro, né? Mais detalhado, tá? Brainstorm, que é a tempestade de ideias, né? Diagrama de espinha e de peixe, que é o Ishikawa, e o plano de ação que você vai começar, então, a elaborar para que você possa dar o passo da implementação, que é o plano de ação, gráficos de controle. Esse gráfico de controle, ele já passa aqui para o controlar, que são gráficos de controle, relatórios de desvios, planos de padronização, planos de ação. Então, você faz aqui, é com que você tenha uma definição maior dentro do final do processo e você vai estar esperando um ponto positivo, mas pode também ter negativo, tá? Então, Renata e Priscila, o Seis Sigma, ele vai treinar as pessoas dentro da área de multiplicação, dentro de cada grupo. E o Seis Sigma, ele nomeia um desafio dentro de cada projeto. Dificilmente cada equipe vai ter 2 projetos. Dificilmente. Dificilmente. Uma equipe é um projeto. Agora, cada equipe, tendo um projeto, ela pode ter vários ajudadores, cooperadores dentro, que são os colaboradores, né? O principal dele, o cabeça dele, pode ser o Black Belt, tranquilamente. O Black Belt, ele é uma pessoa treinada. Ele é um coaching, né? Ele é um multiplicador, ele é um treinador por natureza, com experiência, ele conhece a empresa, ele conhece as ferramentas, ele conhece a gestão de pessoas, né? Ele sabe da filosofia da empresa, então ele já caminha já de acordo já com a empresa há tempos, então ele é um Black Belt. O Green Belt, ele é uma pessoa preparada como se fosse um braço direito dele. Yellow Belt, você pode até declarar que ele vai ficar responsável pelas captações de dados, né? E o White Belt, ele é uma pessoa iniciante, né? Que ele pode ficar responsável pelos relatórios, pelas auditorias. Mas quando você tem um grupo definido, uma equipe definida, então você sabe que determinar uma confiança sobre esse grupo e ele tem capacidade para chegar a uma solução. Então, ele vai ter pessoas, ele vai ter apoio, ele vai ter condições suficientes, tempo, né, para chegar a uma solução. Os problemas, eles sempre são resolvidos de fora para dentro. Dificilmente um problema, ele é resolvido de dentro para dentro mesmo. Tá? Dificilmente, porque o problema está dentro, está no núcleo. E muitas das vezes o pessoal do processo, eles estão tão acostumados com as situações, com os métodos, que eles não conseguem identificar uma melhoria. Eles já estão acostumados com o processo, né? Eles já estão acostumados com a metodologia. Então, eles não conseguem ver ali, então, uma solução de um problema. Ele pode estar até fabricando um produto fora do comum, fora dos seus padrões, e ele pensa que está certo. Então, é preciso ter uma pessoa de fora ou os dados do cliente para que ele determine, né, que o processo está inadequado. Deu para entender, pessoal? Por isso que a solução
de problema, ela é efetuada por uma equipe totalmente liberta, né, desta escravidão aí do processo. Mas você pode contar, né, com uma pessoa de dentro deste processo para que ela, né, possa te dar aí um fundo de realidade, né? Mas a solução, quase todas estão fora do processo, não estão dentro do processo, a não ser que você tenha informações, né? Que você busque ali informações. Então, o Seis Sigma, ele é uma metodologia norte-americana, onde que ele usa equipes, onde que essas equipes têm multiplicadores, e esses multiplicadores, eles são baseados nas faixas, belts. Assim como nas artes marciais, ninguém ganha uma graduação logo de imediato, também na metodologia Seis Sigma, a graduação é por experiência, por tempo. Então, a pessoa que ela é Black Belt, ela é uma pessoa muito experiente. Aí vem o Green Belt, Yellow Belt, White Belt. São esses 4. Cada equipe tem um projeto. E aí, então, eles partem para o DMAIC. Define o problema, mede, analisa, implementa, né? Improve, né? Implementa e controla, tá? A medição, eles utilizam a base de cálculo do 6 sigma, que é 6 vezes o sigma. Um sigma, você tem 1 vezes o desvio padrão, que é R sobre D2, você tem 97% de possibilidade de acerto. Quando você vai multiplicando, sendo que cada vez que você multiplica, você está achatando, e cada vez que você divide, você está diluindo, né? Você está aumentando a proporção. Neste caso nosso, 6 vezes o sigma, você está achatando o desvio padrão. Se fosse 2 sigma, seria melhor do que 1. Se fosse 3 sigma, né, seria melhor do que 2 e 1. 6 sigma, ele é o máximo que a gente pode extrair de um cálculo matemático. Então, é 99, daí você coloca vírgula, 9, 8 vezes, aí que vai aparecer 8. Então, você tem grande possibilidade de uma perfeição do processo. As literaturas dizem que um processo capaz, ele é acima de 1,33. Outras dizem que é 1. Tá? Mas fica entre 1 e 1,33, ele é o padrão. Mas... Interrompendo, professor. Esse capaz seria o CPK. É o CPK não, né? O Sigma mesmo, né? É o sigma, tanto para CP, tanto para CPK, que ele É pode... porque eu estou olhando aqui na minha anotação, que no caso, que é o CPK. L1, no caso, se torna não competitivo comparado ao nível Sigma, que é o nível 3. Isso. Aí 1,33, que é o CPK 1,33, que é o Sigma 4, que ele se torna competitivo no mercado. Isso. E o 6, que é o classe mundial. Isso. Que é o CPK 2. Exatamente. 2.00. Perfeitamente, isso mesmo. E quando você tem aí o cálculo sigma, 6 sigma, você tem duas variantes. Quando ele é quantitativo, ele vai para o CP e CPK. E, mais uma vez, o CPK você ainda pode, né, dividir em 2 meridianos, né? O superior, que é o CPU, que é up, e o CPL, que é baixo, low, né? Mas, para você ter uma ideia, quando você olha o cálculo CP, ele vai contar
o cálculo dele é dessa forma. Ele é a tolerância maior menos a tolerância menor, dividido por 6 vezes o sigma. E o sigma, para você achar o sigma, é o R, que é a amplitude, dividido por D2. D2, ele é uma tabela fixa como que é o nome aqui que eu ia dar para vocês? É uma tabela de correção fixa da internet, que ele é baseado no nível de amostragem, né? Na quantidade de amostragem N de navio, né? Que a N é a amostragem. Então, para você achar o sigma, R, que é a amplitude, dividido por D2. E a outra condição é a qualitativa, que você vai lá para os atributos, que vai para o DPM e DPMO, né? O DPM, ele é só a base para que você encontre o cálculo DPMO. Aí você tem uma tabela que você vai relacionar o DPMO com o sigma. A tendência é quanto mais alto, quanto mais elevado de 1,33 é que ele está ótimo, né? Está já próximo de uma melhoria do processo, tá? Bom, algumas coisas assim que vocês têm que guardar na mente de vocês. Quando vocês pegarem, né, vamos ver se eu acho aqui, na internet algumas estão vendo aí que estão no Google, né? Sim. Deixa eu achar algumas aí para que vocês possam... Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o cálculo, CP, é o limite superior menos o limite inferior. Isto aqui, ele é uma base de cálculos que ele vem da engenharia. Você não vê aqui x', né, que quer dizer média, né? Você não vê a média do processo, né? Tá, você vê quanto que é o limite inferior de especificação que ele é da engenharia, né? E o limite superior. Tipo, vamos lá. Você tem uma garrafa de Coca-Cola, né? E aí você tem que colocar 1 litro. Então, aí... Não, de água, vamos lá. Né? Vamos colocar água, então é mais fácil. Né? É de 1 litro. E aí você vai colocar 1 litro mais ou menos 10. Então, ele vai desde 990 até 1010. Né? Então, o limite superior de especificação é 1010. E o limite inferior de especificação é 990. Então, o resultado aí vai ser 20. Tá? Por quê? 1 litro mais ou menos 10, né? 0,10, né? 10 centésimo de miligrama, né? Então, você vai para 20 miligramas. Agora, o 6 vezes o sigma é 6 vezes o cálculo que você vai tirar de sigma, que eu não sei onde que está aqui, para a gente procurar, para a gente ver. Eu acho que está por aqui, ó. Não. Não está aqui. É esse aqui que a gente vai ter que ver depois, né? Tá? O cálculo
Ó, viu? Era isso que você estava falando, né? Sobre o CPK2 e tal, aquela especificação que você está falando, né? Sim, esse aí mesmo. Isso aí. Mas eu estava querendo ver aqui, para vocês aqui, onde que tem o cálculo do sigma, né? Para vocês terem uma ideia que o sigma, ele é R sobre D2. Ó, esse aqui, ó, ele já é DPMO, tá vendo? Ó? Atributos, tá vendo? Esse aqui não é o caso nosso que a gente vai ver. Mas eu estava querendo ver aqui o R sobre D2. Será que está aqui? Não. Aqui ele já vai aparecer já o cálculo feito. Mas não é esse o ponto que eu quero mostrar para vocês, não. Porque para você calcular o sigma, é R sobre D2. E o D2, ele é um número fixo de correção da internet. Aqui, ó. Tá vendo aqui do lado? Cálculo de desvio padrão do processo. Desde que a variabilidade do processo dentro dos subgrupos é refletida, ó. O sigma pode ser baseado na amplitude média, R sobre D2. Tá? Então, aí, o D2, ele vai sempre basear que ele é um número de correção baseado no número de amostra. Então, se você tem 9 amostras, então, o número de correção vai ser 2,97. O R, você sabe que ele vem da amplitude, né? Tá bom? O R é amplitude. Voltando para cá. Esse aqui é um CEP, tá? Esse aqui é um cálculo CEP, né? Que ele já misturou com o CPK. Esse aqui. Tá? Tem uma situação, pessoal, que vocês têm que analisar, que quando você vai para o CP, ele tem um cálculo que ele pode ser diferente do CPK. Ele pode ser bem diferente do CPK. Ó, vamos ver aqui. CP. Ó, o CP deste contingente aqui, sendo que o LSL, o limite superior, ele é o limite inferior, né? L, lá ao baixo, né? Lá ao baixo, ele é 1990. Bem aqui, onde que está aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo aí a mãozinha aí? É mostrando? Sim. Sim. Então, ele é aqui embaixo. Pode ver que a tendência dele, ele vai fugir para cima. Ele vai fugir lá pro AP. Tá? Então, aqui você tem que saber um pouquinho só de inglês, é porque tem uns que ele vai falar, né, que ele vai falar que é CPL ou LSL,
ou ele vai falar que é CPU ou USL. Então, você tem que ver, né? Porque o U é AP, o L é LAW, tá? O baixo é 1990. Ó, você pode ver que tem poucas medidas aqui. E você pode ver que tem muitas medidas aqui. E o USL é 2020. Tá? 2020. Então, com certeza, o cálculo sigma, ele vai te mostrar que você tem que atuar na saída superior dele. Vendo aqui, ele vai te mostrar que você tem que atuar nas causas especiais que estão saindo no limite superior. Vendo aqui o gráfico, é óbvio, né? Por quê? Qual que é o certo? Né? Se você tem o limite inferior ou o limite superior, é que essas medidas fiquem dentro. Ó, olha aqui como é que está aqui viu, o gráfico dele. Ó, viu, o gráfico está longe do limite central. Está longe do limite central, mesmo ele tendo muitas medidas centrais. Mas a maioria das medidas está saindo para o AP. O USL é a mesma coisa que CPU, viu? Bom? Ok. Né? Só que aqui ele mostra, então, o limite de especificação baixo, viu? O limite de especificação alto, LSU, né? Viu? E aqui não, viu? Aqui é diferente. Aí, quando você fez o cálculo CP, pessoal, ele simplesmente, olha aqui o que vai fazer o CP. Viu? O CP, ele vai pegar o LSE e o LI, que são referências de engenharia, que é esta aqui e esta. Então, ele vai fazer assim, essa aqui, né? 2020 menos 1990. Então, vai dar quanto? Vai dar 30, né? Não é isso? Vai dar 30. Por quê? 1990 para 2020 é 30. Então, este cálculo é para que você ache que o CP é esse aqui, vezes 6 vezes o sigma. Agora é diferente, né? Agora é diferente. Agora ele vai achar nível de amostragem 100, né? Viu? Aí ele vai fazer o cálculo. Aí eu não tenho aqui a tabelinha aqui, né, que mostra quantas amostragens aqui baseado, viu? É que é o cálculo D2. D2 para 100 amostragens, então eu não tenho aqui, tá? Mas o cálculo final deu aprovado. 1,6, 1,06. Mas você somente não pode basear no CP, porque ele pode ser falso. Ele pode ser falso. O CPK, ele é mais intrínseco, ele é mais profundo. Né? Ele vai na profundidade do processo. Por quê? Ele vai determinar qual hemisfério está mais fraco. Se é o CPU, que é o alto, ou é o CPL, que é baixo. O cálculo CPK, ele vai ter 2 resultados. E o CPK vai ser considerado aquele que for menor. Por quê? Porque aquele que tiver menor é o mais fraco. Então, vamos lá. No cálculo CPK, é que você vê aqui, ele mostrou que o CPL, que é o baixo, que é esse aqui, ele está maravilha, está 1,57, está melhor do que o CP. E o CPU deu 0,55. Então, correspondentemente e automaticamente,
o cálculo CPK, eu acho que eu errei aqui, peraí. O cálculo CPK, ele vai ser 0,55. Entenderam? Por quê? Né? Por que que ele é o menor? Porque a base de cálculo dele sempre vai procurar aquele que é mais fragilizado. E, coerentemente, o 0,55, né, batendo com a minha explicação anterior, você pode ver que o processo está fugindo para o alto aí, ó. Ele está lá para o CPU, ele está lá para o USL. Realmente, ó, você pode ver que ele fugiu. Então, por estes cálculos aí, esse processo está rejeitado. Está rejeitadíssimo. E uma outra situação também para que vocês possam gravar. Aí, com certeza, este processo aí, ele fez divisões de potencialidades, tipo, eles mediram 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, meio-dia. Quando você vai ali para o overall, que é a capacidade total, ou é o montante total dos dados, ele não vai contar sobre essas divisões, ele vai contar como um todo. E aí, o resultado lá em cima é pior. Né? Ele não vai contar que você fez 10 horas, 11 horas, ele vai contar que naquele dia você fez tantas medidas. Porque, com certeza, pelo cálculo CP, tem médias, né? Porque eu acho que eles fizeram aqui 2 medições, 10 medições, é por isso que deu 100. Então, quando você vê aqui, ó, PP, olha aqui o resultado já. 0,54. 0,54. E aí, quando você vai lá para o PPK, ó, o PPU, quanto que deu? Que é aqui a mesma coisa, AP, né? Deu 0,28. Horrível. Dentro de uma visão geral dessas 100 aí, amostragem, né? Está horrível. Então, aí você vê que esse processo ele está rejeitado. E aonde é que você tem que atuar? Nas medidas superiores, que é lá para o CPU. Né? É nas medidas lá que está lá entre, olha lá, 2017,5, 2025. Essas são as medidas especiais que você tem que atuar. Por que saiu do processo aí nessa altura aí? Né? Aí vocês vão ter que analisar, vocês vão ter que usar aí o grupo de pessoas aí, né? Você vai fazer um brainstorm, né? Mas o cálculo CPK ou PPK é só você saber identificar aí. Ó. Já tive alunos que já fizeram o curso o curso comigo, que eles tiraram fotos lá do processo e mandaram para mim. Ô, Elcio, viu? Como é que é esse processo aqui? Será que está aprovado, rejeitado? Aí eu mostrei para eles. Por quê? E eu cobrei, falei assim, ó, por hoje, né, vendo isso aí, ele é uma coisa, né? Eu deveria ter acesso ao histórico desse processo para ver a cadência dele, a evolução dele ou não, né? Esse é coerente. Beleza, pessoal? Próxima aula a gente vai, então, entrar dentro do assunto de auditorias internas. Diga uma coisa boa para nós aí, Renata. E aí, boa noite para nós. Boa noite. Entendeu o quê? Até que deu para entender melhor em questão do Seis Sigma no finalzinho, porque no começo fala bastante das ferramentas que a gente pode usar dentro do Seis Sigmas, né? Isso. E, tipo, igual o senhor mesmo disse, é uma metodologia que ela me ajuda a saber como que eu posso melhorar o meu processo. Aí
Eu só tenho que basear qual ferramenta, igual eu explico agora. Essa do Leão era mais tranquila de mexer do que se fosse pegar várias ferramentas. Eu posso unificar uma ferramenta só e fazer meu processo de melhoria todo dentro de uma ferramenta só, né? Mas no finalzinho agora, que deu para pegar melhor em questão da ferramenta, de pesquisa, entendeu? Porque no começo da falando muito que era metodologia, mas só que agora no final dessa aula que eu fiz, que deu para entender que era uma metodologia mesmo, e que para mim poder usar ela, eu preciso de uma ferramenta. Aí Ferramenta um pouco mais simples, mais fácil, igual o senhor disse, para usar, mas que eu consigo os meus resultados. Perfeito. Então, é isso aí. E, Priscila? Boa noite. Agora, o que me pegou, professor, que eu estou tendo dificuldade só é com relação a entender um pouco a utilização dos cálculos, no caso, assim, do CP, Cálculo, CPK. os cálculos, quem que vai fazer para você é o computador. Você só tem que saber identificar e decifrar a planilha, né? Porque quando te aparecer ali o CP, ele comparado com o CPK, ele é inferior na capacidade dele, né? Porque o CPK, ele vê, né, os dois meridianos, né? O superior e o inferior. Inferior. E o resultado do CPU, que é alto, e o resultado do CPL, que é o baixo, vai ser considerado desses dois o menor. Esse vai ser o valor do CPK. Tá? Ele sempre conta o menor. Aí é uma referência quantitativa. Interpretar, né? No caso, assim, lançar os dados, vai ser lançado os dados no sistema, e aí, através desses dados, vai mostrar graficamente, e aí, através desse gráfico, que a gente vai conseguir interpretar aonde deve trabalhar no problema. Isso. No caso, por que eu estou falando isso para vocês? Caso se existir, né? Exatamente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje é perda de tempo você, dentro de uma indústria, você fazer cálculo, né? Você nunca faz cálculo dentro de uma indústria, né? Viu? A não ser que seja um cálculo básico, alguma coisa, né? Mas hoje, a facilidade hoje, né, que te dá é que você não perca tempo com esses cálculos, né? Porque você deixa com o computador, né? Viu? O que o computador ou software deve saber é dados. Aí você lança os dados que você fez a leitura, né? Se ele é quantitativo, já está bem mais fácil. Se ele é quantitativo, você vai lançar em números, né? Porque somente, né, pode-se fazer cálculo com números, né? Por mais que você tenha os atributos, mas você tem que transformar em números. E aí, o que você tem que saber mesmo é a evolução, né? As literaturas dizem que de 1,33 para cima está aprovado. Então, você tem que seguir esse parâmetro. Se tiver a dificuldade ou assim alguma coisa, né? Não é sobre cálculo, é sobre interpretação. É sobre interpretação, porque eu posso te dar aqui a certeza absoluta que você, como um green belt, como um yellow belt, ou mesmo como um white belt, você não tem que fazer cálculo no processo real. Você nunca vai fazer cálculo no processo real. Você tem que saber interpretar, né? Por que eu falo isso para você? É inadmissível que você perca tempo com cálculo, sabendo que você pode ganhar muito mais coisa com análise de causas, de soluções. Eu não tenho que porquê. E você também, como técnico, como líder, você não vai ser, né? Você não vai fazer matemática para você, não há como. Você tem que saber interpretar. Então, a interpretação é essa.
Se você tem um processo acima de 1,33, ele está bom, mas você tem que ver a cadência dele, né? O mês que vem, o outro, né? Uhum, Entendeu? entendi. Voltando aí, o senhor falou sobre o Lean Six Sigma, que é, no caso, o Lean, que foi a junção, né, do Lean, que, no caso, é um conjunto de ferramentas que tem como objetivo eliminar o desperdício no processo, Isso, que, no caso, ele pode ser usado por qualquer pessoa, no caso, sendo que ele seja simples, né? Se for mais complexo, tem que ser uma pessoa, um profissional especializado. isso. E no caso do Seis Sigma, ele é o conjunto das ferramentas, que no caso ele reduz a variação e soluciona os problemas mais complexos. Por isso que no caso se junta ao Lean e Seis Sigma, que é para eliminar, um elimina o desperdício e o outro reduz a variação. Por isso que no caso Exatamente. tem que fala o Seis Sigma, a variação dele é o quê? 3,4 de defeitos, que é, no Isso. caso, de todo o processo, no caso, quanto menor defeito, melhor. E já o Lean, não. Já tem os 7 desperdícios que o senhor falou anteriormente, nas aulas anteriores, que ele visa Perfeito. corrigir todos eles. E, no caso, juntando os dois, um é simplicidade, que é simplificar o máximo possível o processo, e o outro é a confiabilidade, que no caso que é o Seis Sigma, que é 99, né, que o senhor falou, 99,999 ponto infinito. Isso. E aí, falou também sobre os profissionais também, que é dos Belt, que no Os caso eles faixas. têm isso, que é as faixas, que no caso, quanto mais elevado, mais conhecimento ele terá na área. E no caso, ele vai atuar como um agente de mudança na organização. O senhor falou também da base de dados, que ela pode, se ela for quantitativa, utiliza-se o CP e o CPK, e o qualitativo, que é os atributos e o DPMO. Perfeito. Pronto, Maravilha. professor. Suficiente. Então, a próxima aula nossa, então, na quinta-feira, a gente vai começar, então, com... Na quinta agora mudou, foi? Não, é na quarta-feira, é que eu estou Ah, viajando, desculpa. Então, é na próxima quarta-feira, vamos começar, então, 4 aulas sobre auditoria interna. Tá bom, Renata e ok, Priscila? Né? Um abraço a tá vocês ok. aí, que Jesus nos proteja Não, sempre. tá ótimo. Amém. Até mais. Boa Tchau. noite. Amém. Boa noite.